Estamos no Museu das Montanhas da Sardenha, em Arezzo, e aqui para apresentar a exposição da Associação Impronte de História Historical Traces. Esta é a peça dedicada à forja para a fundição do bronze. De forma geral, estamos entre o fim da Idade do Bronze e o início da Idade do Ferro. As diferentes peças presentes aqui são tudo o que é necessário para poder derreter metal neste período cronológico. Temos dois foles laterais que funcionam alternadamente. Então, quando um infla para soprar o ar, o outro está descarregando, é o oposto, de modo que o fluxo de ar é contínuo. Os dois foles, que possuem válvulas especiais para poder inflar sem precisar fazer isso manualmente, válvulas simples de couro, estão conectados por este couro Ito, que também podem ser feitas de madeira oca, estão conectados a essa forma cerâmica em L, chamada tuyere. O tuyere pode ter diferentes formatos, diretamente com isso, que é derivado das formas observadas, por exemplo, nas culturas de terra-maricolas do norte da Itália, ou já com em, no mesmo objeto, os dois canais iguais que vêm dos dois foles diferentes. Quanto ao sar, o único tuyere conhecido são dois tuyere encontrados em sepultamentos da era do fim da Idade do Cobre, início da Idade do Bronze inicial do norte da Sardenha, a necrópole de Angelo Ruju, em Alghero, e eles têm uma forma muito simples. São cones simples e ocos, com a parte mais estreita voltada para trás e a maior que foi inserida provavelmente em um objeto de madeira oca que depois era conectada ao fole. Obviamente, o fato de os dois tubos estarem unidos em um único bico, como neste caso, implica que primeiro há algo que os conecta. Neste outro caso, as duas tuyeres estavam conectadas a foles diferentes e operavam em sincronia. O ar transmitido é então bombeado diretamente sobre o metal. Portanto, ao contrário das técnicas modernas de fundição, onde o ar vem de baixo ou, em qualquer caso, do lado para aquecer o carvão vegetal e, portanto, aquecer o cadinho, aqui o ar vem diretamente de cima e aquece a pilha de carvão colocada acima do cadinho em vez de abaixo. Dentro do cadinho está contida a matéria que deve ser derretida, portanto, o metal, que não é mais um metal bruto, mas já foi refinado e produzido na forma de painéis ou, de qualquer forma, lingotes, depois ser quebrado e colocado com as proporções corretas para obter, por exemplo, bronze. O bronze é composto por cerca de 90% cobre e cerca de 10% de estanho, e ao variar essas duas proporções, obtém-se um metal mais duro ou mais maleável. Então, quando o cadinho estiver pronto, porque o metal dentro está derretido e, como dizem no jargão, ele é refletido, você vê essa superfície metálica refletiva, é hora da fundição. Depois, o cadinho é mantido através do sistema feito para ser beliscado, por exemplo, com pinças simples de madeira, geralmente úmidas, primeiro para evitar que peguem fogo. Sim, como neste caso, por exemplo, o cadinho é o crisol, e sim a conjuração está feita. Dessa forma, o metal é despejado sobre o molde, por exemplo. Digamos o caso de um molde de bivalve, como em relação a esse formato para produzir pontas de flecha. Em um molde bibivalve, a outra metade serve para fechar o molde, o metal líquido é derramado de cima, tudo está amarrado. Obviamente, primeiro você aquece perto do fogo, depois, após a fundição, a roda é reaberta, que pode ser feita de cerâmica, pode ser feito de pedra de diferentes formas, com materiais diferentes, e você obtém o objeto, o que, claro, ainda não acabou. Tem algumas rebarbas de fundição, ainda tem o cone de fundição, algo parecido, e precisa ser refinado ainda mais para assumir a forma definitiva que estava sendo buscada, como neste caso um machado. Não foram produzidos apenas objetos de um lado ou de dois lados.
Portanto, com uma única face no caso de moldes de válvula única ou moldes de dupla face, no caso de moldes de uma só face, moldes de bivalve. Mas objetos mais específicos também foram obtidos com uma técnica diferente, com a técnica da cera perdida. Os bronzes nurágicos, bem conhecidos, por exemplo, são feitos com essa técnica. A técnica envolve fazer uma estatueta de cera. A estatueta é modelada com as características que você quer obter no final. Ela vira de cabeça para baixo. Então aqui será realizada a colação, como neste caso, onde os próprios pés da estátua são usados como funil metálico de entrada. O metal sobe até a cabeça e depois sobe, graças também aos diferentes canais que conectam as diferentes partes. Então, no final, você obterá um objeto que também contém os mesmos canais, as mesmas partes que depois serão cortadas, por exemplo, com uma pedra afiada ou com um cinzel. Vamos apresentar o caso de um cinzel de bronze ainda mais duro e assim obtemos o estatueta finalizada que deve ser polida e está praticamente pronta para ser exibida em santuários das águas como os poços sagrados, as fontes sagradas e o Megara. Este é outro exemplo de uma estatueta que pode ser obtida com o método da cera perdida, sempre feita com a metodologia usual. E assim há vários outros exemplos. E essa é a versão de metal oxidado. Quando você pensa em bronze, imediatamente pensa nesse tipo de cor, que é causada pela oxidação do cobre metálico que compõe cerca de 90% dele. O metal, na época em que é produzido, então foi fundido relativamente recentemente e ainda não oxidou. Tem uma cor bastante brilhante, quase dourada. Isso varia de acordo com a porcentagem de estanho que contém. Cerca de 10% fica com uma cor mais prateada. Quanto mais essa proporção diminui, mais caminhamos para uma cor mais próxima da do cobre. Esta parte é dedicada à evolução dos foles em tempos históricos. Quanto mais longe você estiver da idade do bronze e da idade do ferro, os foles, dos quais tinham essa forma quase cilíndrica ou de qualquer forma, variavam ligeiramente, se não com o saco, aproximamo-nos do que também é uma forma historicamente conhecida, a dos clássicos foles de fole, já observável em algumas iconografias da era clássica e bem documentado na época romana ou, de qualquer forma, na época medieval.